Essa música declara o quanto o tamanho da santidade de Deus, a declaração de amor de nós para com Ele. Esse lugar eu gosto da presença pra entoar louvores a Ti, Jesus. Derrama a Tua essência, derrama a Tua graça sobre mim. Santo, Santo és, Senhor, quero hoje ser usado então, enfim, serei por Te abençoado. entregue seu coração a Deus, porque Ele é santo e Ele é poderoso. Pode transformar a sua vida. Pra onde olhar, se não das obras de Tuas mãos, tento entender de onde vem Teu poder. Mas sei que és o Deus único, és Senhor de grandes realizações. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado então, enfim, serei por Te abençoar. És o autor da nossa vida, És o autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo todo, você pertence a Ti. Se o mundo não Te adora, meu Senhor, eu Te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero Te servir. És o autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo todo, você pertence a Ti. Se o mundo não Te adora, meu Senhor, eu Te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero Te servir. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado então, enfim, serei por Te abençoar. mais uma vez a igreja, Santo é Senhor. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado então, enfim, serei por Te abençoado. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Tu és santo, Santo és, Senhor. Deus Pai de Todo-Poderoso,
tão misericordioso. Viemos aqui esta manhã para te agradecer, para louvar. Obrigado pela proteção, pelo esse caminho, até nos trazermos até aqui. Pai, aceita humildemente nossos dízimos e ofertas. Pai, te pedimos perdão. Perdão pelas falhas, perdão pelos erros, por tudo que fazemos de errado que nos distancia da tua salvação. Nos ajude, Pai. O caminho não é fácil, mas nos ajuda e sabemos que confiando em Ti seremos vencedores. Te pedimos, Pai, humildemente, que o Espírito Santo hoje guie o Christian, nosso irmão querido, durante essa mensagem que ele irá passar pela manhã. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor. Amém. Bom dia. No sábado passado, eu estive aqui e eu tomei a liberdade de resolver falar 2 sábados seguidos para vocês sobre um assunto, mas é porque o assunto não coube no mesmo dia. É um assunto meio... Eu levantei alguns questionamentos aqui, eu não sei quantos estavam aqui, lembram? Que a gente falou sobre o quê? Liberdade, não foi isso? E a gente abordou o tema de que a Bíblia ela fala mais sobre escravidão do que sobre liberdade. Ela fala sobre a escravidão na Bíblia, sobre você ser servo ou escravo de Jesus Cristo. A palavra é a mesma, servo e escravo, doulos, vem do grego doulos, ou escravo do pecado. Aparentemente a gente tem que escolher ser escravo ou de um ou de outro. Parece que não tem um meio termo, uma terceira via, uma terceira opção. Ou eu sou escravo de um ou eu sou escravo do outro. E na nossa conversa a gente também viu que a liberdade ela depende primariamente de poder escolher. Ninguém é livre se não tem opções, se não tem escolhas. Se você só tem um caminho a seguir, só uma opção, você não é livre para escolher. Você não é livre realmente. Você é preso àquela opção, àquela circunstância. A prisão não necessariamente é uma prisão física, eu posso ser preso pelas circunstâncias. E se eu não tenho escolhas, eu estou preso pelas circunstâncias. E a gente conversou aqui, em alguns momentos a gente chegou na ideia de que o pecado ele tira a tua capacidade de escolher. Que o pecado ele aprisiona numa cela, numa jaula de ilusão, de mentira. Mas teve um momento que eu fiz um questionamento aqui e eu quero trazer, que foi a ponte para o que a gente vai falar hoje. É que essa grande ilusão do pecado, essa grande mentira do pecado é o seguinte: o pecado ele faz você buscar a alegria, a felicidade em uma coisa fora de você. Você não encontra e você continua buscando em algo fora de você. Busca e nunca encontra. Mas ele sempre está te fazendo uma propaganda, um marketing de que a felicidade está nisso ou naquilo. E a pergunta que eu deixei no final no sábado passado foi: mas Deus não faz a mesma coisa? Ele não fala que a felicidade a gente só vai encontrar nele? Deus não fala isso? Sim ou não? Ele não fala isso pra gente, que a felicidade a gente só vai encontrar nele? Então, que diferença? Que diferença real eu vou ter entre ser escravo de Deus, que parece que aparentemente Deus também está me colocando numa jaula, numa prisão circunstancial. Olha a liberdade que Deus está me falando, tá me dando. Olha, você só vai ser feliz comigo. Nós tomamos decisões todos os dias, a todo momento. Das menores, as mais simples, tipo em que momento que eu vou levantar para sair daqui do auditório, se eu vou deixar a perna cruzada, se eu vou esticar a perna, coisa mais básica, até decisões importantes, que alguns tomaram há pouco tempo, tipo casar, ou comprar uma bicicleta. Tinha que escolher, né, uma coisa ou outra. Mas o que nos leva
a escolher uma coisa e não outra? O quê? O que te faz escolher uma coisa? Por exemplo, você vai num restaurante, chega o cardápio, o menu, e você olha lá, e o que te faz escolher um prato e não outro? Preferência. Baseada em que a preferência? No que agrada, no seu gosto. Que mais alguém falou aqui? Na liberdade. Utilidade. Não, tudo ali é comida, velho. Tudo ali é útil para me engordar. Tarcinha, você falou alguma coisa? Desistiu? A especialidade da casa. Mas vejam se vocês concordam comigo. Tudo que nós escolhemos, absolutamente tudo que nós escolhemos, está baseado num princípio. Eu escolho algo e não outro algo, porque eu acredito que aquele algo que eu estou escolhendo vai me satisfazer de alguma forma. Vai me trazer um bem-estar de alguma forma. Vai me dar alguma coisa boa. É isso mesmo? Alguma recompensa. Tudo que eu escolho fazer é em busca de uma recompensa. Se eu estou numa posição sentado aí e eu mudo de posição, qual é a recompensa que eu estou buscando? Conforto, mas não é isso? Uma posição mais confortável. Não é assim? No cardápio, eu estou buscando qual é a recompensa que eu estou buscando? O melhor sabor, o maior prazer que eu vou ter ao comer o alimento. Tudo, absolutamente, todas as nossas escolhas são baseadas nisso, na recompensa que eu vou obter. Aí a relação custo-benefício, né? Mas ainda é a recompensa. Não é porque é barato que você vai escolher uma coisa que você não vai gostar de jeito nenhum. Você prefere não escolher nada, que é uma escolha também. Não é isso? Então, todas as nossas escolhas são baseadas em recompensa. Todas elas, todas elas. E eu vou falar agora para vocês como é que acontece as suas escolhas, como é que acontecem as suas escolhas do ponto de vista neurofisiológico. Eu vou falar para vocês como é que acontece no cérebro de vocês, os circuitos que são ativados quando vocês fazem as escolhas de vocês. Só que já que eu vou falar de neurociência, é um negócio meio denso, meio pesado, e a neurociência ela me ensinou uma coisa, que quando a gente fica em pé, a gente aumenta em 5% o fluxo sanguíneo cerebral. Então, como eu quero que o cérebro de vocês fique um pouquinho melhor, eu vou pedir para você ficar em pé agora. Não é todo o tempo não, é só um pouquinho agora. Isso. E cumprimente quem está do seu lado. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, na frente ou atrás. E a neurociência também comprova que o contato humano faz bem para o nosso cérebro. Olha aí, hein? 6%, 7%, tá subindo aí, ó. O negócio tá... Porque, na verdade, não é só 5%. Quando a gente se mexe, pode subir até 15%. Olha aí. Eu tô manipulando o cérebro de vocês. Podem sentar, podem sentar. Tarcinha, põe a projeção, por favor. Vamos olhar para a projeção ali na parede. As nossas escolhas, do ponto de vista neurofisiológico, elas sempre são baseadas em recompensas. Sempre. Mas nós temos dois circuitos cerebrais que eles caminham, que eles funcionam em paralelo no nosso cérebro, para ser tecnicamente mais preciso, no nosso encéfalo, mas eu vou ficar falando cérebro, fica mais fácil. No nosso cérebro, eles caminham em paralelo e eles, em todas as nossas escolhas, basicamente, eles estão envolvidos. Um deles, eu chamei arbitrariamente de circuito do impulso.
E como é esse circuito? Basicamente, ele depende da minha programação, como o meu cérebro foi programado do ponto de vista genético a funcionar. Então ele depende da minha genética. Isso faz com que eu, por exemplo, goste mais, às vezes, de alguma coisa, de um sabor ou de outro. Isso é genético, às vezes. Por exemplo, às vezes a gente fica achando que é, usando um termo aqui, desculpem o termo, mas que é frescura. E não necessariamente. Por exemplo, o povo do Mediterrâneo já se descobriu que geneticamente eles têm uma maior atração do paladar por alimentos um pouco mais amargos. Daí eles terem mais facilidade de comerem legumes e verduras, que é o que eles fazem. É genético para eles isso. Isso não faz com que você agora use isso como desculpa para se alimentar mal, viu? Porque a genética também procura perpetuar a sua espécie. Não adianta nada você morto achar que o seu gene está ali ajudando alguma coisa. Então a programação inata é uma das coisas que age, que está trabalhando nesse tipo nesse circuito cerebral. E o outro são as experiências. Então, você uma vez, ainda usando o exemplo da comida, você nem tinha um determinado alimento, nem é de uma certa forma programado, ou aquele sabor nem tem alguma programação já feita anteriormente no teu cérebro, mas você foi lá e comeu uma vez, e aquilo foi prazeroso, e aquilo fica marcado no seu cérebro como uma coisa legal, uma coisa boa. Só que esse circuito, ele funciona do ponto de vista da variável tempo, ele busca satisfação imediata. Sempre imediata. Por isso eu chamei de impulso. O circuito do impulso. É uma coisa, tem que ser na hora. O outro circuito, que é o que eu chamei também arbitrariamente de circuito da reflexão. Ele usa basicamente a memória. Ele pensa em todas as informações que você precisa, que estão relacionadas àquela decisão que você vai tomar. Ele faz uma retrospecção e vai lá atrás e vê tudo o que está relacionado àquela circunstância, àquela decisão que você tem que tomar. E ele pesa. Vai acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo outro. E aí, depois de uma reflexão, ele vai tomar uma decisão. As estruturas cerebrais envolvidas nos dois circuitos, basicamente, as estruturas principais mediadoras, não são as únicas, mas são as principais mediadoras. No circuito do impulso é a amígdala. Não é isso aqui que a gente chama de amígdala daqui não, tá? O nome certo dessas coisinhas que a gente chama de amígdala, anatomicamente falando, são tonsilas palatinas. Amígdala, na verdade, são dois carocinhos menores do que uma ervilha que a gente tem lá no meio do cérebro, um de cada lado, mas bem próximos uns dos outros. Amígdala. E, no caso do circuito da reflexão, é o córtex pré-frontal. Ok? Mostra a próxima figura, por favor. Aqui é como se fosse um cérebro de perfil, tá certo? E ali, onde você está vendo a figura mais lilás, é a estrutura do córtex pré-frontal, principalmente essa parte que fica aqui mais para a esquerda. E a estrutura mais vermelha, as estruturas mais vermelhas, são as estruturas mais envolvidas no circuito do impulso. Pré-frontal, reflexão, o circuito do impulso. Onde tem aquele A, sistematicamente falando, do ponto de vista bem resumido, onde ficariam as amígdalas. Tá? As estruturas envolvidas nesses dois. Em todo momento, em todas as nossas decisões, essas estruturas estão envolvidas. Algumas decisões, elas têm que recrutar mais algum dos circuitos e outras menos. Por exemplo, o exemplo que eu dei de mudar de posição, você não precisa ficar refletindo muito para mudar de posição. Agora, para casar, precisa. Tem uns até que dizem que se refletir demais não casa. Eu já acho o contrário. Eu demorei para tomar essa decisão, e aí no dia que a Rê me botou na parede, eu tive que decidir.
Mas vamos pensar aqui. Pode tirar, Tarcinha. Mas pensa aqui comigo. Olha como é esse de fato. E eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Você está lá deitado na sua cama, de manhãzinha, de madrugada, cedinho, assim, tipo umas 5 horas da manhã, da segunda-feira. A hora mais fresquinha e é o melhor sono de todos. Não é? De madrugada? Eu não chamo de madrugada, tá? 5 horas da manhã para mim já é dia, mas enfim. 5 horas da manhã. E aí você tá lá na tua cama e aí toca o despertador do celular ou o despertador mesmo. E aí você lembra que no dia anterior você tinha tomado uma decisão de acordar cedo para fazer uma caminhada. Porque você está com sobrepeso, o médico falou que você tem que tomar cuidado com a tua saúde, que a tua pressão já está começando a subir, e aí você... eu não estou me referindo a ninguém aqui, não é, tá? Ninguém, por favor, se identifique com o que eu estou falando, não. É o pessoal do outro lugar, que frequenta um outro espaço Novo Tempo. E aí, o que acontece? O circuito do impulso está falando assim, satisfação imediata. Satisfação imediata é ficar deitadinho, só virar de lado, pegar aquele maldito celular e clicar na senha para ele não tocar mais, tá certo? Vira ainda, emborca assim, para nem a luz dele atrapalhar, virar para o lado e aproveitar o resto da madrugada que você tem. Por quê? Satisfação imediata. Quem é que está te fazendo você tomar essa decisão? É o circuito do impulso. E isso acontece várias vezes em vários momentos. Satisfação imediata. O outro circuito, mas ele também está trabalhando, ele fala assim: lembra da tua saúde, lembra do que o médico falou, lembra daquele monte de roupa no guarda-roupa que você não consegue mais entrar nele, tá lembrando? Vamos lá, vamos levantar, você vai se sentir bem, você vai ter uma qualidade de vida melhor. A última vez que você foi no rachinha lá do Espaço Novo Tempo, que é o outro Espaço Novo Tempo, você deu uma corridinha, estava morto. Você estava perdendo na corrida até pro Daniel. Não é você não, é o outro. Então, esse é o circuito da reflexão. E os dois, eles ficam brigando um com o outro. E um dos dois vai fazer com que você tome a decisão. Isso é ou não é muito parecido com o que a gente enfrenta com relação a fazer o certo e o errado também sob o aspecto moral? Isto é, o que a gente chama de pecado. O pecado é ou não sempre a busca da satisfação imediata de algum prazer, de um impulso? É ou não é? O pecado, até mesmo quando ele é planejado, ele é para satisfazer alguma coisa imediata. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa que está com ódio da outra pessoa e quer matar a outra pessoa, quando ela planeja o assassinato, ela está satisfazendo aquela raiva imediata dela. Porque se ela não tivesse com aquele ódio naquele momento, ela não ia ficar planejando. Se ela não tivesse com aquela emoção naquele momento imediato, ela não ia planejar. Mas o fato é que o nosso circuito do impulso, que é o que nos leva a pecar, ele fica falando assim: olha, bora fazer isso agora, vamos fazer. Porque do ponto de vista espiritual, se a gente fosse realmente refletir e tomar decisão baseada na reflexão, a gente nunca pecaria. Quer ver a prova? Vocês acham que Deus é confiável? Deus é confiável, Ricardo? Sempre. Mas duvidar de Deus é uma insanidade. E pecado não é justamente você fazer algo contrário ao que Deus disse? E Deus não falou assim: olha, faça tudo o que eu disser para você que você vai ser feliz? Ele não falou isso? Então, quando eu peco, eu estou fazendo o quê? Duvidando da palavra de Deus. Eu estou duvidando que Deus falou a verdade. Mas isso é uma insanidade.
Mas na hora que eu peco, parece que isso não passa na minha cabeça. E realmente não passa, porque na hora que eu peco, eu respondo ao circuito do impulso, que não pensa. O que ele quer? Satisfação imediata. O pecado, basicamente, o que nos leva a pecar, satisfação imediata, é o circuito do impulso. Para vocês entenderem um pouco do pecado, eu vou usar uma comparação que eu chamo da caricatura do pecado, que são as drogas. A droga, narcótico, droga, ela é como ela funciona no seu cérebro é exatamente como o pecado funciona. Só que ele amplificado, então é uma caricatura, ele mostra bem as características, só que amplificadas para a gente identificar bem. A pessoa começa na droga já de uma vez, de uma forma completamente incontrolada. A primeira vez que ela experimenta é absolutamente tranquila. Ela tem absolutamente todo o domínio, não é assim? A primeira vez que ela experimenta, ela não tem um domínio completo? Não é assim? Vou lá. A não ser que seja forçada, mas aí eu estou falando uma exceção. Mas ela tem um domínio sobre a escolha dela. Com o passar do tempo, com o uso continuado, esse domínio ele diminui? Sim ou não? Sim. Eu poderia fazer uma comparação de domínio e trocar por liberdade. A liberdade também dele diminui frente àquela droga, sim ou não? Pode até chegar a um ponto dele perder a liberdade. O pecado é do mesmo jeito. O pecado é exatamente do mesmo jeito. Ele, a princípio, nós temos pleno domínio. Quanto mais a gente mergulha nele, na prática dele, menos liberdade a gente tem de escolha. Mais escravizado a gente fica por ele. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Não é no capítulo 12. Capítulo 8. Romanos 8. A carta de Paulo à igreja de Roma. Por isso, aos Romanos 8. Começa no verso 5. Romanos 8, verso 5. Vou começar aqui, vamos lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui a gente vê Paulo contrapondo duas coisas. Uma coisa que ele chama de carne e outra coisa que ele chama de Espírito. A carne leva para a morte. O Espírito é vida. Agora, será que essa carne que ele está chamando, será que não é o circuito do impulso, não, hein? Na tradução dela, o que na minha tradução está traduzido como pendor, na dela está escrito até mentalidade. Mas será que eu não poderia dizer então que essa carne é o circuito do impulso e o espírito é o circuito da reflexão? O que vocês acham? Não, nada a ver com razão e emoção. Não tem a ver pelo seguinte. Porque
eu posso usar a razão para justificar uma coisa errada. Posso ou não posso? Não é o que eu faço muitas vezes? Eu quero fazer o errado, aí eu pego a razão e faço o quê? Monto todo um cenário para justificar o que eu estou fazendo de errado. Mas o que me levou a fazer aquilo que é errado foi o quê? Foi o impulso, o circuito do impulso. Tá bom? Vamos para um outro texto. Gálatas, está logo em seguida. Tem Romanos, Coríntios, as duas de Coríntios, né? 1º e 2º Coríntios e aí depois Gálatas. Capítulo 6. E antes da gente ler um texto, eu vou falar mais uma coisa. Alguém já ouviu falar no termo neuroplasticidade? Minha esposa já, não sei porquê. Neuroplasticidade é o seguinte: o nosso cérebro possui 80 a 100 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam. Cada neurônio é capaz de fazer 3, 4, 5 mil conexões com outros neurônios. É muita. Se a gente botar isso em análise combinatória, não sei quantos, mas matemática aqui dá praticamente um número infinito. Mas essa comunicação dos neurônios, ela não é fixa. Quando você forma uma comunicação, se você fizer aquele circuito funcionar várias vezes, aquela comunicação ela fica assim enriquecendo, ela fica facilitada, ela fica mais forte. Essa comunicação, essa interação entre esses neurônios, isso é neuroplasticidade. Em compensação, se eu não faço uma coisa uma vez e não faço, aquela comunicação vai se desfazendo. Por isso que a gente aprende e desaprende. A gente aprende com a repetição. Conforme eu vou repetindo, a comunicação entre os neurônios vão aumentando, conforme eu paro de repetir, vão perdendo. Agora, pensa aqui comigo. Se os circuitos são neurônios, se eles são uma rede de neurônios, e quanto mais eu usar aquele determinado circuito, mais fácil fica ele de funcionar, significa que quanto mais eu usar o circuito do impulso, mais fácil fica de usá-lo, mais forte ele fica, e quanto menos eu usar, o inverso é verdadeiro. O outro circuito da mesma forma. Agora vamos lá, Gálatas 6, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Semear, plantar. Se nas minhas decisões eu tenho tomado decisões baseadas no meu impulso, o que é que eu vou colher? Mais impulso. Quanto mais eu tomo decisões baseadas no meu impulso, mais fácil vai ser tomar decisões baseadas no impulso. Quanto mais eu peco, mais fácil fica pecar. Mas, quanto mais eu resisto ao impulso, quanto mais a minha decisão é tomada baseada na reflexão, mais fraco o impulso fica. Mais resistente eu fico à inclinação do pecado. Mais fácil se torna obedecer a Deus. Agora eu quero voltar sobre o assunto da liberdade, que a gente tinha falado. Pensa agora comigo. Assim como alguém que é viciado em drogas, esse alguém, ele usa de forma tão absurda o circuito do impulso até a chegar a um ponto de que ele perde a liberdade até de escolha, ele fica escravizado por aquela droga. O circuito do impulso, ele se torna um ditador naquela pessoa. Conforme eu vou respondendo ao impulso do pecado e vou pecando, o pecado ele vai se tornando o meu ditador. E ele vai começando a determinar as minhas atitudes. O circuito da reflexão, quanto mais forte ele fica, mais eu posso pesar todos os fatores componentes na decisão que eu tenho que tomar. E menos ele fica escravizado pelo impulso, mais ele fica consciente, mais ele fica livre. Daí o porquê você ser escravo do pecado, realmente você se torna um escravo e ele é o ditador da sua vida, ele vai ditar o que você vai fazer.
E você vai ser cada vez mais fraco para resistir. E o pecado, ele é impressionante. Ele começa com pequenas decisões, mas daqui a pouco, ele é capaz de destruir a sua vida e você não é capaz de resistir. Quantas famílias já não foram destruídas dessa forma? E já começou de cara no motel? Ou começou num telefone, num torpedinho, num SMS, num WhatsApp, não foi assim? Mas o circuito foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo. E aquela pessoa chegou ao ponto de que o circuito da reflexão estava tão fraco que ela já nem mais pensava na família antes de tomar uma decisão. Nem mais pensava nos seus filhos, nem mais pensava na sua casa, no seu lar, na sua esposa, que tanto tempo entregou de dedicação, não pensava mais, não refletia mais, agia conforme o impulso, como um escravo dele. Por isso que nós lemos na semana passada um texto que é lindo, que Jesus fala assim: se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente. E esse verdadeiramente para mim é muito forte, sabe por quê? Porque o pecado hoje, sabe o que ele fala? Que Deus aprisiona você, que a religião é uma cela, que ela vai tolir toda a sua liberdade. Que liberdade! Que liberdade que ela está tolindo? Se ela realmente está te deixando livre, se Deus realmente te liberta, você nunca vai ser tão livre quanto perto de Deus. Nunca. Aquela pessoa que diz que é a mais livre de todas é o alcoólatra. Por quê? Porque ele é livre para beber. Só que não. Ele não é livre para deixar de beber. As pessoas que se dizem mais livres, se você for olhar, elas não são. Porque elas não conseguem agir de uma forma diferente da forma como elas agem. Que liberdade é essa? Me digam. Eu quero ser livre para expressar minha sexualidade da forma como eu quero. Esses que falam assim não conseguem deixar de agir daquela forma se quiserem. Conseguem? Não conseguem. Pensa bem, é ou não é assim? Esses que se dizem querer ter a liberdade de expressão, não só sexual, todas das formas como eu estou falando, essas pessoas, elas se dizem livres, mas no fundo, elas não conseguem deixar de agir daquela forma. Não conseguem. Enquanto que Deus oferece uma liberdade tão grande, que mesmo você do lado dele, se você quiser, você peca. Aconteceu com Lúcifer. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Por isso que a gente não pode ter essa ilusão, gente. A gente não pode cair na mentira do pecado, na mentira do inimigo que nos fala que e servir a Deus é se restringir, é não ter liberdade para fazer o que quer. Essa é a maior mentira e a mais eficiente de todas, porque enganou simplesmente o mundo inteiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito bom falar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque é um assunto que é autobiográfico, mas que eu vejo refletir na vida de cada um de vocês. Porque não tem ninguém aqui que não sofra essa luta. Não tem ninguém aqui que não se vê enganado frequentemente pelo pecado. Por isso que a gente não pode deixar. A nossa principal luta tem que ser se aproximar desse Deus, pedir para Ele nos dar olhos realmente abertos, mentes realmente claras, para perceber que aquela liberdade que o mundo nos promete, que aquela liberdade que o pecado nos promete, é a maior de todas as prisões.
Somente Deus pode nos libertar. Porque, lembra que eu falei da programação inata? Porque do ponto de vista genético, nós somos programados para morrer. E eu não estou falando espiritualmente somente, não. Biologicamente, nós somos programados para morrer. Espiritualmente, nós somos programados para morrer. Mas Cristo veio a esse mundo, morreu para nos dar a liberdade da escolha. Ele pode nos tornar livres. Vamos orar, vamos ficar em pé e pedir a esse nosso Deus que nos abençoe nessa semana, que vai começar daqui a algumas horas. Que nos abençoe a nossa família, que nos proteja da mentira, da ilusão do pecado. Oremos. Dobre a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso bom Deus, nosso amado Pai. Muito obrigado, Senhor, porque apesar do Senhor não precisar, nós precisamos te adorar, mas o Senhor se preocupa em nos tirar de onde estávamos e nos trouxe até aqui, para nós sermos abençoados. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, com a Tua Palavra à nossa frente, a gente não precisa ser enganado, a gente não precisa ser iludido, a gente não precisa acreditar numa mentira. O Senhor nos deu instrumentos para abrir os nossos olhos, ver um cenário verídico à nossa frente. Não acreditar na propaganda, no marketing que o mal e o pecado fazem, de que eles são liberdade, que o Senhor é prisão, que o Senhor é restrição. Não. Nós nunca seremos, nunca seremos livres se não estivermos do Teu lado, Pai. Pai, obrigado, porque sozinho a gente não chegaria nessa conclusão, mas o Senhor quer nos mostrar isso. Então nos mostra, Pai, a todo dia, a todo momento, que o Teu Santo Espírito fale claramente às nossas mentes, fale claramente aos nossos corações, e que se a gente estiver fraquejando em um determinado momento, se afastando de Ti, Pai, nós te damos a licença para o Senhor fazer o que for necessário para nos levar de volta para perto de Ti. Pai, cuida dos nossos pequenos. Em vários momentos, apesar de nós não sermos tão eficientes assim em levá-los para perto de Ti, fazemos o possível, mas mesmo assim falhamos. Mas tem momentos que eles nem perto estão de nós, Senhor. Eles estão sujeitos à influência do mundo. Pai, cuida deles. Cuida dos nossos jovens. Tanto potencial que eles têm. Uma força tremenda, Pai. Pai, cuida daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Sejam funcionários, enfim, sejam amigos até que estão sob a nossa influência. Cuida deles também. E fortalece, Senhor, fortalece em nós o ouvir a Tua voz. No que falharmos, Pai, nos perdoa. Não temos justificativas nem desculpas para o pecado, senão não seria pecado. Mas queremos dizer que queremos o Teu perdão. E queremos mudar, queremos ser transformados. Em nome de Jesus. Amém.